conseguindo estudar bastante dentro de casa com os filhos, né? É, Então tem essa vantagem. Eu acho que o mundo depois dessa quarentena vai mudar bastante vai mudar nessa bastante. parte. Eu mesmo que eu estou fazendo de reunião via Zoom. Não é? Eu também. Não, e até colega, assim, que mora em outro lugar, que fazia um tempão que você não conversava, agora você conversa. Agora você está conversando, né? Mas antes podia também. Mas daí agora vai virar hábito. É. Vai virar um hábito pra gente. De certa forma tá aproximando, né? Tá isolando e aproximando ao mesmo tempo. Mas eu ainda prefiro pessoal. Não, ao vivo eu gosto igual. mais. Sou muito, como diziam quando eu trabalhava no banco, sou muito sinestésica. Eu preciso ficar perto das pessoas, sabe? Bom, a gente está com 17 participantes, são 6 e 2. O que vocês acham? Vamos começar? Bem, vocês que sabem. Eu tô tranquila. A hora que vocês quiserem começar, vocês me falam. Oi, Fabi. Oi, Pepe. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Vou xeretar vocês falando hoje. Eba! A Sabrina Stefani. Isso. Tudo bem? Tudo. Hoje a Sabrina é nossa professora particular. Legal. É para fazer perguntas. E o que eu souber e puder passar, estou à disposição. Eu adoro ensinar. Ai, que beleza. Olha só. Só vou ouvir, tá? Vou desligar, não vou aparecer nada. Tá bom. Aí, o Felipe não tá aí ainda, né? Eu tô aqui, ó. Opa. Tá aí, E aí, filho? galera? Oi, filho. Tudo bem? Beleza? Beleza. Tô aqui, Bom, fiz a maior parafernália, tenho televisão, tá? Ô, Tá Filipão, bom. esse cabelo tá muito certinho, Felipe. Você andou cortando? Como é que foi isso? Ó, o meu? Eu cortei eu mesmo. Você vê que quando ele mesmo corta, fica melhor, né? Não, tá Sou- muito Tá bom, arrumadinho. gente. Como assim? Eu tô já parecendo maluco aqui, cara. O tomei cara tá banho todo também, passei alinhadinho, o perfume aqui pra Fabi. todo engomadinho. Brincadeira. Porque eu tava lendo aí num livro aí de persuasão, né? Que as pessoas, elas vão muito pela aparência, né? Eu não sabia. Eu tenho que começar a ser mais alinhado. Agora sua vida vai dar certo, né? Isso que ainda não deu certo. Por Mas vai dar isso, certo. agora vai. De terno. Agora vai. Usar gravata, viu, Roberto? Aparência, troquei minha foto em tudo quanto é lugar. Pus uma foto lá bonitão, pô, todo mundo elogiando. Ó, boa. E não ninguém elogia. Muito bem. Eu estava já me sentindo abaixo de tudo. Oi, Sabrina, é o Max. Oi. Eu falei com você. Vou desligar aqui. Eu tenho esse nome difícil aí, Marcimedes, mas é Max, viu? Todo mundo vai falar mal, aí vai falar Max. Tá? Tudo bem? Aí é eu. Tudo bem, graças a Deus. Estamos próximos, mais longe, aqui em Sorocaba. Ai, nem fale, não. Logo estaremos próximos de novo. Nada nessa vida dura para sempre. Faz parte. E aí, Fabiana, Olá. Felipe, Pepe, todo mundo. Fala, Marcos. Beleza. Eu Vamos vou colocar o meu no mudo aqui, tá bom? Vou esperando agora. Vou ficar na espera. Tá, joia. Fica na espreita então, aí. Pode começar aí, Fabi. Então, eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a diretora administrativa da Credfisco, a cooperativa dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. A gente, na cooperativa, né, com essa história do Covid, a gente sentiu muito esse isolamento, porque a gente sempre se reúne na hora do almoço, conversa com as pessoas. E estava difícil, assim, de lidar com esse isolamento, essa distância. Então, a gente entrou na onda das lives e decidiu começar essa série de Quintas Positivas para tentar trazer conhecimento financeiro, que tem a ver com a cooperativa de crédito, né? Um dos objetivos sociais da Credfisco. E também num viés mais, assim, construtivista e
e positivo mesmo, né? Porque o lema da Credifisco é pense positivo. A gente tenta sempre ver as coisas por um lado melhor, assim, né? Pensando positivamente no futuro. Então, hoje, o Max, que é o nosso conselheiro de administração, convidou a Sabrina, que eles moram em Sorocaba, no interior de São Paulo, para falar para a gente um pouco sobre renda fixa. Ela fez uma apresentação para a gente e a ideia é ela apresentar os conceitos básicos e a gente fazer mais um bate-papo, assim, perguntas e respostas, o que vocês tiverem de dúvida nesse cenário de crise, como investir em renda fixa, com essa taxa Selic cada vez mais baixa, que deve baixar ainda até o final do ano, quais seriam os melhores produtos de renda fixa para a gente investir. E muito obrigada, Sabrina, pela participação. Se você quiser se apresentar, falar um pouco de você. Eu que agradeço o convite. Bem, eu sou assessora de investimentos, eu trabalho na XP com todos os tipos de investimento, né? Só que antes de entrar trabalhar na XP, eu trabalhei 15 anos em banco. Eu fui gerente de alta renda há muitos anos e fui gerente geral. Então, eu já tenho experiência com investimento, vamos lá, quase 20 anos, né? Acho que é a única profissão que eu tive na vida. Só trabalhei com área financeira a minha vida inteira. E agora eu estou na XP, então o meu trabalho é assessorar os clientes para fazer com que eles invistam de forma melhor, para ter uma rentabilidade melhor, mas tudo isso dentro do perfil da pessoa e dentro do que a pessoa almeja, né? Porque geralmente as pessoas falam, assessor de investimento vai colocar todo o meu dinheiro em ações, né? Tem pessoa que tem... Não, a gente trabalha de acordo com o perfil, de acordo com o que a pessoa quer. Então, até foi bom falar de renda fixa, porque é um dos produtos que eu trabalho muito com os clientes, né? Buscando papéis de renda fixa melhores para eles poderem aplicar e ter uma rentabilidade boa dentro do perfil conservador. E é isso. Legal. Obrigada. Acho que tem tudo a ver na Credifisco, com esse viés, né, da cooperativa. A gente só tem o produto de renda fixa, né, que é o recibo de depósito cooperativo. A gente tem só produto pós-fixado, mas a gente pensa em oferecer outros produtos para os clientes também. Mas a Credifisco, nesse papel de educação social, financeira, não está aqui para vender nenhum produto, né? Nem você está aqui para vender nenhum produto. A gente quer levar informação mesmo, levar conhecimento e abrir a cabeça das pessoas para elas tentarem saber investir um pouco melhor. Buscar oportunidades melhores, né? É isso aí. E Felipe, você quer falar alguma coisa? Agradecer a Sabrina, agradecer ao Max também pela indicação da Sabrina, e acho que vai enriquecer muito as nossas cabeças, hein? Vamos pensar cada vez mais, né? Buscar o conhecimento. É isso aí. É isso aí. Sabrina, pode começar então. Então vamos lá. Bem, o que eu estava conversando com a Fabiana, até que a gente comentou de falar sobre o renda fixa, por isso, há um ano atrás, nós estávamos como se fosse em outro país. Nós estávamos com a taxa de juros a 6,5% ao ano, né? E com um viés de baixa. O Banco Central começou, né, a reduzir as taxas de juros e chegou num patamar que, pelo que a gente vinha vendo antes da crise, não ia se mexer mais por um tempo, né? Estava num patamar de 4,5%, mais ou menos, e entrou essa crise. Com isso, o governo foi obrigado, né? O cupom foi obrigado a reduzir mais a taxa de juros. Hoje ela está em 3%, e pelos relatórios do Banco Central, na próxima reunião vai reduzir mais 0,75%. É o que se presume, tá? Dentro do que eles escreveram. Então, essa taxa de juros deve chegar a 2,25% ao ano. É baixíssima. Para nós que já vivemos uma taxa que há um pouco período atrás, a 12% ao ano, eu acho que os brasileiros eles ainda têm isso na cabeça, 1% ao mês, né? A gente tem. Só que em contrapartida, quando a gente tinha uma taxa de 12% ao ano, a gente tinha também uma inflação alta, coisa que hoje a gente não tem. Então a taxa real não era tão alta assim.
Hoje essa é a nossa realidade, 3%, e é nisso que a gente tem que viver, se basear e correr atrás de investimentos que acompanhem o que está acontecendo para você ter uma taxa real boa. Por que eu comecei colocando aqui, falando de poupança? Porque muitas pessoas, o brasileiro tem mania de poupança, é uma coisa que já faz parte da gente. Óbvio, tá mudando? Tá mudando, tem muita gente saindo da poupança, investindo em coisas melhores. Porém, ainda temos tudo isso que vocês estão vendo aí no gráfico. Peraí que as fotinhas estão bem em cima do 88% do dinheiro do Brasil está em poupança, acreditem se quiser. Esse aí é o gráfico. Vocês estão vendo o gráfico? Varejo. Oi? Eu não estou vendo o gráfico. Vocês estão vendo o gráfico? Vocês não estão vendo? Não, tá na renda fixa. Ué, por que mudou para mim e não mudou para vocês? Espera aí. O que eu fiz aqui? Eu não sei se quando entra no modo exibição, ele mostra a tela. Não, era para aparecer. Agora, peraí, agora eu vou pôr aqui de novo. Vamos ver se vai. Agora que eu abri. Apareceu o que aí para você, Fabi? Ele tá no PowerPoint. Ainda não tá no modo apresentação, tá nos slides. Ah, e agora? Agora foi. Agora sim. Agora foi? Foi. Agora sim. Legal. Agora tá certo. Não sei o que eu tinha feito aqui. Então, o brasileiro hoje, do dinheiro do varejo, 85% do dinheiro que as pessoas investem ainda está em poupança. E aos poucos as pessoas estão migrando, né? Até que vocês estão ouvindo que tem muita gente indo para a Bolsa de Valores, né? Aumentou assim absurdamente a quantidade de CPFs da Bolsa de Valores. As pessoas estão migrando para outros tipos de investimento. Porém, ainda é cultura do brasileiro. Só que o brasileiro, ele estava numa cultura de quando a poupança antiga rendia 0,5% mais TR. Hoje em dia a TR está zerada, nem TR a gente tem mais. E aquela poupança de 0,5% já não existe mais também, só quando o dinheiro está lá há bastante tempo. Que, inclusive, quando o cliente tem dinheiro nessa tipo de poupança, eu falo para ele, não mexa nela, deixa lá guardado. Hoje a poupança, ela rende 70% do CDI. Então, com esse CDI, com a taxa Selic a 3, o CDI vindo a 3, a poupança vai render 2,10 ao ano. Se vocês vissem, a projeção de IPCA desse ano está 1,97, isso quer dizer que de juros real, quanto você vai ganhar, quanto você vai aumentar seu capital aplicando em poupança, é 0,3. A partir do momento que a economia começar a aquecer, que daí quando a economia começa a aquecer, acaba subindo um pouco a inflação, a poupança vai dar negativo. Quer dizer, você vai guardar dinheiro, você vai perder poder de compra. Por isso que é importante, mesmo o cliente conservador, que investe dinheiro em poupança, buscar produtos de renda fixa que são tão conservadores quanto e que tenham pelo menos o mesmo risco, tendo uma rentabilidade melhor. Muitas pessoas falam assim, fundo garantidor de crédito. Muitas pessoas acham que o fundo garantidor de crédito é do governo. Não, o fundo garantidor de crédito, ele é uma instituição privada. Ele é como se fosse um seguro. Os bancos depositam, de acordo com os CDBs, LCI, LCA, os papéis que eles vendem, eles depositam uma parte nesse fundo garantidor de crédito. Eu lembro quando eu fiz minha faculdade de economia, faz tempo, há mais de 20 anos que eu me formei, eu lembro que se falava muito do fundo garantidor de crédito, que ele não garantia nada. Porque naquela fase do Brasil, ele não tinha saldo suficiente se quebrasse um banco grande. Hoje em dia, como a economia melhorou, tudo andou, o fundo garantidor de crédito ele tem fund para cobrir vários bancos se quebrar, tá? Então, o fundo garantidor de crédito hoje é garantidor de crédito mesmo. E quais são as regras dele? Ele cobre 250 mil por CPF. A poupança e conta corrente também fazem parte do fundo garantidor de crédito e alguns papéis de renda fixa que eu vou mostrar para vocês. Só que o que muita gente não sabe é que assim, ele cobre 250 mil por CPF até 4 instituições, que dá 1 milhão em 4 anos. Então, por exemplo, você está com dinheiro lá, um banco quebra. Daí te pagou 250 mil que você tinha lá no CDB. Você tem mais 3 bancos lá. Se o outro banco quebrar, ele vai te pagar até 4 bancos. Então, se você parar para pensar, por CPF, a cobertura é de 1 milhão, desde que você divida em 4 instituições diferentes.
O que você não pode é, tipo, você tem 1 milhão, se você depositar 1 milhão numa renda fixa em um banco, esse banco quebrar, você vai receber 250 mil. Agora você pode pegar esse 1 milhão, você quer pôr tudo em renda fixa? Pode. Você divide em 4 bancos diferentes e fica tranquilo que você está coberto. Certo? Eu coloquei essa imagem aqui para explicar para vocês sobre rentabilidade, risco e liquidez. Porque nós brasileiros, a gente ainda tem uma mania de tudo, todos os investimentos da gente, a gente achar que tem que ter liquidez. A partir do momento em que você tem muita liquidez no seu investimento, o retorno para você vai ser menor. Tudo que é mais líquido, que você consegue sacar na hora, ele vai te pagar menos do que um papel que tem o prazo mais longo e que você vai deixar o seu dinheiro mais tempo lá. Então, isso é importante a pessoa ter na cabeça. Quando você faz uma carteira, mesmo que seja inteira de renda fixa, você tem que pensar quanto do meu dinheiro eu vou precisar de reserva de emergência. Geralmente, quando eu faço o cálculo com os meus clientes, a gente pensa na reserva de emergência até uns 12 salários. Por quê? Se a pessoa ficar desempregada, se passar por algum problema de saúde, ou uma emergência, ou mesmo esse dinheiro que não seja para emergência, que seja para oportunidade. Às vezes, aparece uma oportunidade de um investimento sensacional. Se você não tiver um dinheiro com liquidez, você não consegue tirar de um e colocar no outro. Então, tem que ter um dinheiro com liquidez? Tem. Mas tem muita gente que tem um patrimônio muito grande e coloca tudo com liquidez e com isso ele perde rentabilidade. Porque se ele deixar num papel com um prazo mais longo, que tenha menos liquidez, ele vai ter uma rentabilidade muito superior, mesmo sendo com risco baixo, no renda fixa, ele vai ter uma rentabilidade muito superior do que se ele deixar em algo líquido, como a poupança tem essa liquidez e a rentabilidade é desse tamanho, né? Então, nos investimentos funciona assim. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. E quanto menor a liquidez, maior a rentabilidade. E vice-versa, tá? Agora nós vamos falar sobre títulos de renda fixa. O título de renda fixa, ele não é exatamente o nome renda fixa, não é porque renda fixa que sempre, todo mês, vai render aquilo. Ele é renda fixa. Ou ele é um pré-fixado, que daí você tem certeza que todo mês ele vai render aquilo, ou ele é indexado a alguma coisa fixa. Por exemplo, a inflação, ou que a gente comenta muito, até que a Fabiana falou, que tem bastante na cooperativa, que é indexado ao CDI. Então, ele se torna um renda fixa porque ele é indexado a esse índice. Do jeito que esse índice anda, ele vai andar também, tá? Os mais comuns, os que a gente usa, são os indexados ao CDI, pré-fixado, que é determinado uma taxa hoje, fica naquele prazo, naquele tempo, com a mesma taxa, não importa o que aconteça, né? Com a economia, você vai receber sempre aquilo. E o IPCA mais pré, que dos três, se a gente parar para pensar, o IPCA mais pré é o mais conservador de todos, porque ele te paga uma taxa pré e mais o que rendeu a inflação. Então, por exemplo, faz de conta, ele te paga IPCA mais 4% ao ano. Então, você sabe que você nunca vai perder poder de compra, sempre você vai estar ganhando 4% como se o seu capital fosse hoje, porque ele vai estar atualizando a inflação. O de CDI e o de pré-fixado já não faz isso, porque o CDI, o indexado ao CDI vai seguindo a taxa e o pré é uma taxa pré-determinada. Mas a gente trabalha, no mercado se trabalham com esses 3 tipos de renda fixa. O que é bom a pessoa ter na cabeça também quando eu falei de liquidez? Quanto mais tempo a pessoa deixar seu dinheiro em renda fixa, mais ele vai render, porque você vai pagar menos imposto. Então, quando eu converso com os clientes para colocar no CDB, eu sempre comento, você vai colocar no CDB? Pense em CDB a partir de 2 anos. Por quê? Porque se você aplicar hoje e sacar antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Agora, se você deixar 2 anos aplicado, 2 anos e 1 dia, esse imposto de renda, você vai pagar 15% do que rendeu. Então, isso na rentabilidade dá uma bela de uma diferença também, né? Porque esse imposto é em cima de tudo que você ganhou no papel que você comprou, certo? Então, por isso que eu falo, quando você pensa em renda fixa, se você puder pensar longo prazo, pelo menos 2 anos, é sensacional, porque você acaba pagando menos imposto. Inclusive, a tabela é para isso, né? É para fazer com que as pessoas fiquem mais com o dinheiro aplicado na renda fixa, né? Por isso que ela vai reduzindo.
Agora eu vou comentar com vocês, eu separei aqui alguns papéis, os mais vendidos, os mais negociados no mercado, porque também não adianta a gente entrar em um monte de papel que a gente, como pessoa física, vai acabar nem adquirindo, né? Então, eu vou falar dos principais. Os títulos de renda fixa bancários, eles são os que têm o fundo garantidor de crédito. Então, o fundo garantidor de crédito deles é o mesmo que está a poupança e conta corrente. Então, esse tipo de produto é sensacional para aquele cliente que tem dinheiro em poupança e quer receber um pouco mais, né? Quer receber uma rentabilidade melhor. E só que ele não quer correr risco. Ele quer continuar tranquilo do mesmo jeito que ele é, porque é o perfil dele. Então, CDB, LCI, LCA e letra de câmbio são papéis sensacionais para ele entrar, porque ele vai ficar tranquilo com o mesmo risco. O CDB, ele é o certificado de depósito bancário. Como que funciona? Quando você compra um CDB, você empresta dinheiro para o banco e o banco emite esse CDB, que tem um número lá registrado, e no contrato do CDB, hoje é tudo eletrônico, né? Mas existe o contrato do CDB, lá está falando qual vai ser o tipo de rentabilidade sua, qual o percentual do CDI que você vai ganhar no CDB, ou que taxa pré você vai ganhar, ou a taxa pré mais IPCA, ele vai estar lá. Todo CDB, ele tem um vencimento. Na maioria dos bancos, ele tem a liquidez de você poder sacar antes. Só que ele tem um vencimento. O CDB, você só paga imposto de renda a hora que você sacar. Então, quanto mais tempo ele ficar no CDB, ele vai ficar rendendo em cima do bruto. Porque você só vai pagar imposto de renda na hora do saque. Ele é garantido e o imposto de renda dele é aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, que começa com 22,5%. Se você deixar 2 anos, ele chega a 15%. Certo? Tem outros papéis que muitas pessoas gostam, que é LCI e LCA. Esses são papéis bons até para quem quer aplicar em menos prazo. Por quê? Porque eles não têm imposto de renda. A rentabilidade deles já é líquida. E por que ele não tem imposto de renda e o CDB tem, né? O CDB, ele é usado pelos bancos, pelas financeiras, para emprestar para alguém, para emprestar. Então, tipo, o CDB que você empresta lá para o Itaú, o dinheiro vai para eles fazerem empréstimo, para eles colocarem cheque especial, cartão de crédito, esse tipo de coisa para os correntistas. A LCI e a LCA são títulos que eles têm já para onde vai mandar o dinheiro. A LCI é para o setor imobiliário e a LCA é para o agronegócio. Então, o que acontece? Por ser setores da economia que precisam bastante de benefícios, né? Precisa de dinheiro e o Brasil precisa que você invista neles, porque o setor imobiliário andando, ele gera muito emprego, o agronegócio também, a gente precisa, as exportadoras nossas são muito grandes, a nossa parte de agronegócio é imensa. Então, eles têm esse incentivo do governo. Você compra um título de renda fixa em LCI ou LCA e você não paga imposto de renda e ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito como CDB, certo? E o terceiro que eu coloquei aqui é a letra de câmbio. A letra de câmbio, ele é a mesma coisa que o CDB, só que ele é como se fosse um CDB emitido pelas financeiras, as que não são banco. Só que ela tem fundo garantidor de crédito, tudo igualzinho. Esse dinheiro, ele é usado para o varejo, né? As financeiras geralmente trabalham com varejo, com empréstimos menores, e ele é usado para isso. Mas ele é a mesma coisa que o CDB também. Na linha, os três são, quando você aplica, são praticamente iguais. A diferença é que a LCI e a LCA não pagam imposto de renda, tá? O que a gente tem que fazer? O cálculo, quando você compra uma LCI e uma LCA, que é óbvio, isso quem estiver vendo, quem estiver te vendendo vai te ajudar. É que a LCI e a LCA, quando você vê a rentabilidade dele, ele é menor que um CDB. Então, você tem que fazer a conta, se o CDB pagando imposto, você vai ganhar mais do que uma LCI não pagando imposto. Então, essa que é a diferença. Quando vocês vão procurar, vocês vão ver que a rentabilidade da LCI e LCA é menor que a do CDB. Mas são 3 papéis de títulos de renda fixa, ótimos, com fundo garantidor de crédito, e os 3 são do jeito que eu falei para vocês. Quanto maior o prazo, maior é a rentabilidade dele, principalmente dos pré-fixados, tá? Quando você vai pegar um CDB pré-fixado, você olha lá, você fala, nossa, que diferença!
Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de 2 anos está 5% ao ano a taxa. De 3 anos está 6%. De 5 anos está 8%. Então, depende do prazo que você vai precisar, você pega um CDB que tem uma rentabilidade boa para você. E nós temos no mercado os títulos de renda fixa de crédito privado, tá? Esses são os menos consumidos pelo varejo. Porém, eles são ótimos e eles têm uma rentabilidade bem maior do que a renda fixa, que são dos bancários, né? O CDB, LCI e LCA. Por quê? Porque esses títulos, eles têm um risco maior. Lembra que eu comentei que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Esses títulos de renda fixa, eles têm um risco maior. Primeiro, porque eles não têm o fundo garantidor de crédito. E segundo, porque você empresta seu dinheiro, não é para um banco, é para outro tipo de instituição. Então, vamos lá. O primeiro é a debênture. Deixa eu só puxar aqui. O primeiro é a debênture. Não tem fundo garantidor de crédito. Como que funciona? Como a gente já entendeu o que é o CDB, a debênture é praticamente igual. Qual é a diferença? Quando você coloca seu dinheiro no CDB, você empresta seu dinheiro para um banco e o banco empresta para empresas no varejo. Quando você empresta, a debênture, você empresta seu dinheiro para uma empresa diretamente. E a empresa vai te pagar os juros por isso. Por isso, quando vocês olharem, uma debênture, ela tem uma rentabilidade muito maior que o CDB. Por quê? Porque o risco dela é maior, né? Ela não tem o fundo garantidor de crédito e você está emprestando diretamente para uma empresa, né? A chance de uma empresa não te pagar é bem maior do que um banco não te pagar. Até pelo fundo garantidor de crédito mesmo. Dentro das debêntures, tem uma debênture muito legal que chama debênture incentivada. O que é essa debênture incentivada? É o mesmo papel, só que a pessoa física não paga imposto de renda. Por quê? Porque essas debêntures incentivadas, elas são emitidas para empresas que elas fazem parte da infraestrutura do país. Por exemplo, Petrobras emite bastante debênture incentivada. Então, você tem uma rentabilidade boa e você não paga imposto de renda. Para que é isso? O governo faz isso para impulsionar as pessoas a comprarem debêntures da Petrobras mesmo. Então, tem várias empresas de infraestrutura que emitem esse tipo de debênture, certo? Fora a debênture, tem CRI e CRA, que é certificado de recebíveis. Do mesmo jeito que o LCI e o LCA, o CRI e CRA também são de imobiliário e agrícola, né, do agronegócio. A diferença é que o LCI e o LCA eles são emitidos por um banco. O CRI e CRA não. Eles são emitidos por uma securitizadora, que a gente chama. Como que funciona? Um exemplo. Uma empresa que trabalha com imobiliário, né? Ele emite os boletos lá para as pessoas pagarem os financiamentos imobiliários. Eles juntam todos esses boletos numa securitizadora e daí você compra uma parte. É como se você vai receber uns juros em cima do pagamento dessas pessoas. É como se fosse o LCI e LCA, só que fora do banco. Então, a rentabilidade acaba sendo bem maior, é óbvio, porque o risco é maior também, né? A gente não está colocando dinheiro no banco, a gente está colocando dinheiro numa securitizadora. E tem as letras financeiras também. As letras financeiras, elas são a partir de 3 anos. Então, ela já é uma renda fixa que já tem um prazo bem maior. Ela geralmente ela é indexada a CDI, mas ela tem algumas que são por IPCA, mais taxa pré. E o mínimo dela é 50 mil. Então, geralmente quem faz letras financeiras são empresas, são investidores que têm um poder aquisitivo maior, porque ela também dá uma rentabilidade melhor, porém, ela também não tem o fundo garantidor de crédito. Então, geralmente quem faz isso é quem já quer correr um pouco de risco quer correr um pouco mais de risco. Geralmente é assim, uma pessoa tem até 1 milhão, se ela for colocar tudo em renda fixa, ela vai escolher colocar em quem tem fundo garantidor de crédito. Agora, se ela tiver muito dinheiro, ela já está mesmo fora do fundo garantidor de crédito, porque ela já aplicou bastante renda fixa, ela vai mudando para renda fixas que rendam mais, porém que não tem essa garantia. Certo?
E é isso, eu fiz um resumo bem simples do que é para vocês saberem do que é cada coisa. Daí agora, se vocês vão me perguntando, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Melhor, né? Eu não quis fazer uma apresentação muito longa, senão fica cansativo e daí ninguém presta atenção. Legal, foi ótimo, Sabrina. Muito bom, obrigada. Para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma informação também de algum que não entendeu direito, manda que a gente já responde. Pode apertar ali, levantar a mão aqui. Ativar. Opa, estão chutando? Sim. Rodrigo, eu trabalho na cooperativa também. Minto, faço parte, né? Que trabalhar já sei demais. Qual é a perspectiva da renda fixa para 2020 e 2021? Então, Rodrigo, para 2020, por isso que eu comentei, que está na hora do brasileiro começar a buscar papéis melhores que tenham uma rentabilidade melhor. Porque se você comprar uma renda fixa atrelado ao CDI, você tem que ter isso na cabeça, que se tiver 100% do CDI agora, ele vai render 3% ao ano e que vai baixar mais 0,75%. Então, ele vai estar rendendo 2,25%. A perspectiva do Brasil agora é de baixa de taxa de juros. Está um momento sensacional para comprar renda fixa pré-fixado, por quê? Porque a taxa vai cair e ela mesmo caindo, você vai continuar com a sua taxa lá travada, presinha, para ninguém te roubar, porque a tendência agora é de baixa de taxa. E, assim, nós estamos numa fase do mercado global que a gente está meio sem perspectiva e meio às cegas, né? Não tem como a gente saber exatamente o que vai acontecer, tipo, em 2 anos, como é que a gente vai estar. Nós estamos bem assim agora, não tem como ter exatidão. Então, a gente tem que se basear no momento agora que a gente está num declínio de taxa de juros. É essa a tendência. E enquanto o Brasil não começar a andar, não aumentar a produção, aumentar consumo, não vai ter o porquê mexer em aumentar a taxa de juros. Porque só vai se aumentar da mesma taxa de juros quando a inflação começar a explodir. E enquanto não explodir, que ainda a gente está bem longe de explodir, porque o consumo caiu demais, não vão mexer. Outra coisa que a gente precisa lembrar de inflação também, que é bom você ter perguntado, entrar nesse assunto que eu não comentei, é que a gente pensa que o governo baixou a taxa. Óbvio, ele baixou a taxa para aquecer a economia, para ter mais empréstimo, para as pessoas tirarem o dinheiro que está investido e investir em coisas, por exemplo, em empresas, né? Em compra, esse tipo de coisa, sim. Só que para o governo, taxa de juros baixa é sensacional, porque o governo tem muito título público no mercado. E quando baixa a taxa de juros, o governo gasta menos em juros. Então, para o governo, é sensacional que a taxa de juros esteja baixa. Por isso que eu acho que ela deve continuar baixa por um bom tempo ainda. Entendi. Então, só vou fazer mais uma pergunta. Quanto é que você acha que é um percentual bom para renda fixa? Que eu, particularmente, eu tenho um problema que é o seguinte. Eu tenho 35 e, sei lá, eu tenho uma conta que eu deixo 30% em renda fixa. Não, ainda não, um pouquinho menos. Eu deixo 35%, é mais ou menos a minha idade em renda fixa. Sempre assim. Ai, meu Deus, quando você estiver bem idoso, você não vai pôr nada em outra coisa. É a ideia. Eu queria saber como é que vocês escolhem assim o percentual para a pessoa. Então, o percentual vai tudo de acordo com o perfil da pessoa. Não é só a idade que conta, Rodrigo. Conta muito assim, por exemplo, eu vou comprar uma casa daqui a 1 ano. Eu tenho que colocar todo o seu dinheiro em renda fixa. Eu não posso, em menos de 1 ano, colocar coisas que possam oscilar. Por exemplo, agora, do jeito que estava tudo lindo, maravilhoso, a bolsa estava linda. De repente, pulamos o carnaval na quarta-feira de cinza, pof, né? Quer dizer, pensa se você tivesse com o seu dinheiro, metade do seu dinheiro, 50% dele, tivesse em ações. A bolsa caiu 40%. Olha quanto você teria perdido de dinheiro. Então, para a gente estabelecer um percentual do que é certo para cada pessoa,
tem que conversar com cada um, porque cada pessoa é única, cada um tem o seu projeto, sua idade e o seu perfil. Porque perfil também conta muito. Eu tenho muito cliente que é idoso, que nem precisaria estar correndo risco e ama a renda variável. E eu tenho muito cliente que tem 20 anos e morre de medo e só coloca em renda fixa. Então, vai muito de perfil. Agora, para o jeito que você está falando, tipo 35%, seria um perfil moderado. Você coloca tipo uns 35% em renda fixa, mais 30% em multimercados, mais os outros 30% em ações e um pouco em fundo internacional. Isso seria uma carteira balanceada para um perfil moderado, do jeito que você está falando, entendeu? Ok, obrigado. Mas aí depende de cada perfil. Posso falar? Sabrina, boa noite. Parabéns pela palestra, viu? Excelente, didática, esclarecedora, tá? Obrigada. Uma dúvida que eu achei bacana que esclarecer é a respeito do fundo garantidor, que eu não sabia que poderia se diluir essas aplicações em vários bancos, na medida em que você não acredita, não se coloca os ovos numa cesta só, tá? E aí esse ditado é bem oportuno. Essa é uma pergunta mais de longo prazo. Você sabe que o Brasil, a gente não sabe nem como é que vai ficar depois dessa pandemia, ninguém sabe nem quando termina e a partir daí. O Brasil é um país assim, sui generis. Na verdade, de uma hora para outra ele se levanta, você nem imagina. Não tem um entendimento assim, como o governo vai precisar de recurso. O próprio presidente já falou que, o Guedes já falou até que se pretende até posteriormente emitir moeda, uma coisa que nunca se falou aí, depois que o Banco do Brasil perdeu a sua conta movimento em 1986, que o Banco Brasileiro praticamente era a casa da moeda ele podia emitir na medida em que ele tinha uma conta movimento lá que era uma coisa perversa. Eu trabalhei no Banco Brasil 20 anos, né? Então, no teu entendimento, evidentemente, para o governo não emitir moeda, isso aí vai, certeza não vai. Assim, na tua ideia, será que o governo é muito criativo, né? Essa banca privada aí, será que o governo, de repente, pode criar algum investimento, fora os tradicionais que você bem explanou para a gente, aí, bem esclareceu? Você não se conversa que, de repente, o governo faz um lançamento de um produto a longo prazo, meio assim revolucionário, que aí vai todo mundo sair da poupança, vai para lá, até para o governo se financiar de uma forma mais barata. Isso é apenas uma opinião, tá? Assim, qual seria se conversa isso no mercado? A Sabrina tá mudo, tá? Tá mudo. O que eu fiz aqui? Agora tá bom. O que eu fiz aqui? Não fiz nada, tô mudo. Pode ser que tenha sido eu. Um espião aqui. Então, o governo, ele tem vários tipos de títulos públicos. Eu acho que, a curto prazo, eu não acho que o governo vai inventar outro tipo de título para ele emitir. Mas pode ser que o governo emita mais títulos públicos no mercado, para poder captar mais dinheiro. Não é o momento agora. Por que não é o momento? Porque a partir do momento que ele emite título público, ele tira o dinheiro da economia. E ele tirando o dinheiro da economia, daí que a coisa não vai andar mesmo, porque a turma não vai ter dinheiro no bolso, né? Então, mas eu acho que pode ser que mais para frente o governo, precisando de dinheiro, ele recorra ao nosso mercado, entendeu? Mas eu acho que, porque o que acontece? Os títulos públicos, até se você quiser, Fabi, a gente pode até combinar um dia para eu falar dos títulos públicos, tá? Os títulos públicos também são renda fixa, né? E são a primeira taxa da economia. Porque que nem... Eu vou ser bem sincera, eu, assim, agora tá numa época que tá boa de você caçar uns títulos públicos, assim, porque a curva de juros tá tudo assim, né? Então você consegue achar os papéis legais. Só que o título público é a primeira taxa da economia. Ele é o que tem menos risco. Então, tudo que vem depois dele tem um pouco mais de risco. Tipo, você compra um CDB, você empresta o dinheiro para o banco, tem mais risco de você emprestar para o governo. Porque o governo, o que vai acontecer com o governo, se ele não conseguir pagar, ele imprime papel e paga você, né? O risco é menor. Então, tudo que você vê de renda fixa fora de título público, ele tem uma rentabilidade melhor do que um título público. Porém, eles vão emitindo, por exemplo, eles podem emitir títulos públicos com um prazo mais longo, com taxas atrativas. Só que a gente já tem título público de inflação.
a gente tem título público pré, a gente tem título público que paga cupom mensal e a gente tem título público que acompanha o CDI. Então, eu acho que o governo não vai acabar inventando outro título. Pode ser que ele emita novos mais para frente, não agora. Eu acho que agora não. Mas eu só acho também, porque eu estou igual todo mundo, tá? Só lendo e achando as coisas. Porque, a pandemia vai acabar, tá tudo maluco. A gente está vivendo numa fase que nem... Eu tenho 20 anos de trabalhar na área financeira também, que eu trabalhei em banco, tudo, né? Eu sou economista, então eu sempre estudei muito. Eu sempre fui aquela adolescente que gostava de política esquisita, né? Então eu sempre li muito sobre isso. E a gente está numa fase que eu nunca vi isso na vida. Eu nunca vi isso na vida, né? Até mesmo quando a gente teve a crise lá dos Estados Unidos, que foi uma bomba que caiu na cabeça de todo mundo, a bolsa despencou na mesma proporção, porém não na mesma velocidade. O que acontece hoje é que hoje o mundo está super conectado. A gente tem internet, a gente está tudo conversando assim. Então as coisas acontecem muito rápido. E eu acho que a crise acabou acontecendo mais rápido por essa conexão que a gente tem mesmo, né? Mas não dá para saber o prazo que nós levaremos. Primeiro que a gente não sabe nem quando a gente vai sair dessa quarentena, né? Mas o prazo que nós levaremos para a hora que sair, porque ontem mesmo eu estava assistindo uma live com gestores de fundo imobiliário, né? Que é um setor que foi muito sofreu bastante agora com a queda da bolsa, os fundos imobiliários também despencaram. Eles estavam comentando disso, porque mesmo voltando à quarentena, tá todo mundo com medo, o vírus está aí, então o mercado não vai voltar. Não é assim, acabou a quarentena, o mercado vai voltar. Por exemplo, vai abrir um shopping, vai começar aí um pouco de gente. Você só vai no shopping, você precisa comprar uma coisa, você vai comprar aquela coisa, você não vai mais bater perna, a mulherada já vai meio, né, que nós que somos as consumistas de shopping, vai se segurar. Então, ainda vai demorar para a coisa voltar a andar. Oremos para que no segundo semestre o Brasil já comece a andar de novo. É só isso que eu peço, né? Para que todo mundo saia menos machucado dessa crise. Porque machucado todo mundo vai sair. Com certeza. E aí, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Sabrina, meu nome é Luiz, sou Tudo conselheiro bem? da Credifisco, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu tenho um pouco de dificuldade e não passo um pouco além do que o Rodrigo explanou aí, né? Eu enxergo a renda fixa para o meu perfil como uma divisão entre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Eu deixo duas caixinhas separadas, inclusive estão em instituições diferentes, uma delas é a Credifisco mesmo, né? E eu gostaria de saber, assim, você citou os 12 meses aí como reserva de liquidez, né? Mas isso se aplica a funcionário público, não se aplica? Você acha que vale essa regra como regra de ouro? Você tem algum comentário a fazer sobre a proporção dessas coisas também? Então, é assim, eu trabalho assim, Luiz, só que assim, é o que eu falo, eu penso em 12 meses de salário, por exemplo, porque eu tenho muito médico na minha carteira, muito empresário, pessoas que podem, que nem, por exemplo, agora os médicos, por mais que eles estejam atendendo, eu tenho muito cirurgião, os meus cirurgião plásticos não estão fazendo cirurgia. Oftalmologista que trabalha muito com laser, também não. Dermatologista que trabalha com botox, essas coisas também, entendeu? Daí diminui. Agora, eu acho que para um funcionário público, a reserva de emergência pode ser bem menor. Ou até usar a reserva de emergência, como você comentou, reserva de oportunidade. Daí sim, que foi o que aconteceu. Quem tinha reserva de oportunidade agora, se deu, bem. Por quê? Porque, viu, uma ação da Petrobras você comprava 30, agora você comprou 11. Então, quem soube aproveitar e ainda está podendo aproveitar, quem trabalha, quem gosta disso, essa reserva de emergência a gente aproveitou. Tipo, a minha reserva de emergência foi tudo isso, né? Mas eu acho que para funcionário público, cada caso é um caso, eu acho. E depende muito, assim, da vida da pessoa. Por isso que é o trabalho que eu faço. Eu gosto de conhecer as pessoas para poder ajudar elas a fazerem um planejamento. Porque depende de, tipo, quantos filhos você tem, seu filho vai estudar,
se você sustenta mais pessoas da sua família, ou se você é solteiro, o dinheiro é só seu. Então, tudo isso leva muito. Então, eu uso, assim, para falar, mais ou menos 12 meses de salário, mas funcionário público, que já tem esse tipo de garantia, nossa, dá para trabalhar de um jeito muito mais flexível, eu acho. Principalmente se você for colocar em renda fixa, colocar em coisas mais de longo prazo e não colocar em tão curto prazo, que você não vai precisar tanto para emergência, né? Também. Eu penso assim. Beleza, obrigado. Posso falar? Vamos lá. Sabrina, CDI, né? O CDI, a gente sabe que todo mundo fica de olho em taxa Selic, depois sai a taxa, a gente estabelece lá como proceder com o CDI. Mas parece que ele tem uma variação diária, né? Ele sobe e desce diariamente. Não é uma coisa assim tão fixa quanto parece, né? Então, acho que seria legal você estar abordando um pouco isso, a consequência de quem também aplica no CDI, né? Porque põe lá 100%, 120%, põe o prazo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas essa variação, hoje teve variações, por exemplo, de 11% a menos, 7% a menos, e conforme o prazo estabelecido. Que consequência tem isso para a pessoa, não para aquela que espera o prazo, mas para aquela que faz o saque diariamente? Sim, ótima pergunta. Então, uma coisa que eu não abordei, que eu até deveria ter colocado, eu não sei, porque até a Fabiana comentou que a maioria das pessoas são mais atentas com o investimento, né? Mas a taxa Selic que a gente fala é a meta da taxa Selic, para começar, né? O cupom, ele determina a meta. Ele não pode determinar a taxa, porque a gente trabalha no livre mercado. Então, o que determina a taxa é todo o mercado rodando e a gente se baseia nessa taxa que é a meta do cupom. O CDI, a gente leva em consideração a Selic, eles andam muito junto. Por quê? Porque o CDI, ele é certificado de depósito interbancário, que a gente chama. Você pega, isso é o que quase ninguém sabe, que a gente se baseia no CDI, mas a gente nem sabe o que ele realmente é, né? Funciona assim, chega no fim do dia, por exemplo, vou dar um exemplo assim, Itaú e Bradesco, tá? Chega no fim do dia, o Bradesco está sobrando dinheiro e o Itaú está faltando dinheiro dele no caixa, porque tem todas as transações que acontecem e eles têm que fechar o caixa no final do dia. Quando acontece isso, um banco acaba emprestando para o outro por um dia. E no dia seguinte é devolvido. Então é assim, por exemplo, o Itaú faltou dinheiro, o Bradesco está sobrando. O Bradesco vai, empresta para o Itaú por um dia, o Itaú emite esse CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, entre bancos. No dia seguinte, o Itaú paga o Bradesco, pega o certificado dele de volta. Então, essa taxa que os bancos negociam uns com os outros, não é cliente, é a própria instituição, eles negociam, é o CDI. Por isso que ele é muito parecido com a Selic, porque eles negociam dentro da taxa mais, a primeira taxa da economia. Eles negociam dentro disso. Ela pode variar de um dia para o outro, ela varia, porque o CDI, ele é uma média da taxa negociada entre tudo que acontece dos bancos no mercado. Então, todo dia tem um CDI, né? E a média, daí ele no mês acumulado, ele dá uma taxa. Mas o CDI, a taxa dele é aproximada com a Selic. Ele anda bem junto, porque os bancos acabam emprestando pela mesma taxa que está da economia. O que você comentou do 120, 115? O que as pessoas têm que ter na cabeça? Um CDB, que eu vejo e converso muito com cliente que eu acabo conhecendo, que tem dinheiro em banco, que eu acabo trazendo, né? Um CDB que rende menos que 100% do CDI, ele está ali com a poupança. Se você aplicar num CDB que rende 80% do CDI, 80%, que eu já vi bastante, tá? 80% do CDI, você está rendendo, o seu dinheiro está rendendo menos que a poupança. Por quê? Porque do 80% você vai ter que tirar imposto de renda. A poupança é livre de imposto. Então, para um CDB ele render mais do que a poupança, ele tem que render livre mais que 70%. Então, a gente tem que pensar que um CDB, para ele ser bom para você, ele tem que render 100% pelo menos do CDI. Para até você não estar perdendo poder de compra e estar rendendo mais do que a poupança. Porque se for para você aplicar menor que a poupança, você larga lá na poupança, né?
A gente busca coisas melhores. Então, ele tem que render sempre mais. Quanto maior o prazo, mais você consegue de rentabilidade. Por exemplo, você vai aplicar para uma pessoa por 2 anos, a pessoa não vai mexer, vai render 130% do CDI. Então, você sabe que a taxa de hoje é 3%, mais 30% dela, vai dar uns 4% ao ano, vai, arredondando, tá? Só que a gente tem que pensar assim, o CDI vai baixar. Agora, mais para frente, vai para 2,25. A partir do momento que ele for para 2,25, o CDB que você tinha comprado por 2 anos no CDI, ele vai render os 2,25 mais 30%. Então, a rentabilidade dele vai diminuir. Um CDI, ele nunca vai ser negativo. Pelo menos no Brasil, né? Porque para ele ser negativo, a taxa de juros tem que estar negativa, tá? Porque ninguém vai emprestar, um banco não vai emprestar para o outro cobrando menos 3%, né? E você vai prestar com jurinho. Então, o CDB sempre vai estar positivo. Só que quando cai a taxa de juros, a rentabilidade sua também vai diminuir, porque ela vai estar acompanhando o CDI. Deu pra entender? Tá sem som. Outra coisa que eu queria te perguntar. Uma coisa que está acontecendo nesse momento também, que a gente não tinha, é a questão da emissão de moedas pelo Banco Central. Hoje ele teve que antecipar bilhões para colocar no mercado. Segundo a imprensa, pelo menos o que eu tenho lido, é que isso não tem um processo inflacionário. Nós tivemos aí uma deflação no mês passado por conta do preço do combustível. Agora, o que a gente observa no supermercado, a inflação do pobre, que eu falo, né? Ela está altíssima, né? Papel higiênico, enfim, higiene, alimentos, tudo está 10, 20, 30% acima. E, de repente, a gente vê a questão de como está se lidando com o dinheiro, né? Então, tem mais gente com dinheiro em casa, tem mais gente se preocupado em comprar o substancial, mas, ao mesmo tempo, jogar dinheiro mais na poupança, inclusive, para segurar um pouquinho mais para frente. Então, a gente está vendo um comportamento, em termos financeiros, que ele se diferencia do que acontecia 2 meses atrás, tanto pelo consumidor como pelo próprio Banco Central. Isso, no título de renda fixa, você vê alguma implicação nesse momento? Ou você acha que isso não vai mexer tanto com a renda fixa? A gente vai ficar só nessa história mesmo da Selic ser diminuída? Ou nós vamos ter mais alguma implicação aí? Como que você vê isso daí? O que tem que tomar cuidado agora e prestar atenção, que foi uma coisa que em 20 anos eu nunca tinha visto e vi agora, é porque as pessoas confundem muito. Tem os títulos de renda fixa e tem fundo de investimento de renda fixa. Eu não sei se alguém passou por isso aqui no grupo, mas alguns fundos de investimento, alguns, quase todos, deram rentabilidade negativa por falta de liquidez no mercado. Então, isso deu. Agora, quando você compra um fundo, uma renda fixa pura, ela não vai dar negativa. Você comentou isso de rentabilidade de emissão de moeda, tudo. A partir do momento que coloca moeda na economia, agora a gente está em deflação. Ele está fazendo isso porque está tranquilo, né? A gente está em deflação mesmo, só que aquecendo o consumo e injetando mais dinheiro na economia, a inflação vai aumentar, tá? Ela vai aumentar. Agora, de renda fixa, se você aplicar, por exemplo, numa taxa pré-fixada, você compra um CDB lá por 2 anos, aplica 5%. Se você parar para pensar, a 5% hoje estaria dando uns 180% do CDI, porque o CDI vai para 3%, né? Então, é uma boa. Pra aplicar em pré-IPCA, está sendo ótimo. Porém, o que eu estou falando para os meus clientes? Não aplicar tanto a longo prazo. Porque quando a gente olha, tem muito CDB, uma taxa sensacional que você aplica por 7, 8 anos. Só que Sabrina, tá? Eu acho que a gente está ainda muito no escuro para colocar no investimento de tão longo prazo, que você não queira mexer. Então, eu acho que assim, você buscar títulos de renda fixa de 2, 3 anos no máximo e colocar em títulos com taxa boa agora,
tá ótimo. Você deixa lá esse prazo, daqui 2, 3 anos a economia vai estar mudando, você vai estar com uma taxa boa, vai vencer, daí você retoma sua carteira de investimento e vê uma nova estratégia. Se você for ver, hoje a carteira que eu formo para os clientes é completamente diferente de um ano atrás. A gente sempre tem que estar se atualizando. Então, eu acho que, por mais que os títulos de renda fixa mais longos, eles tenham uma taxa muito melhor, tá valendo a pena comprar um assim de, vamos dizer que médio prazo, 2, 3 anos no máximo. Até por causa disso que você falou, de injetar dinheiro na economia, a inflação pode subir, se a taxa subir, você vai estar preso num pré-fixado lá e o CDI às vezes maior do que sua taxa. Então, uns 2, 3 anos eu acho sensacional. Muito melhor do que deixar na poupança lá rendendo nada. Ok, obrigado por hora aí. Queria fazer uma pergunta também. Pode falar. Eu sou o Felipe, tá? Eu estou na Credifisco aí, estou como também na parte do conselho, estou como presidente hoje, né? Uma coisa legal, eu gostei daquele triângulo que você mostrou, que é o, se eu não me engano, o que eu anotei aqui, é o prazo, risco e rentabilidade, né? Isso. Basicamente, a gente tem 2 tipos de investimentos, né? De renda fixa ou de renda variável. Pelo que eu leio em livros e pelo que eu acompanho também como estando num player, né, que a Credifisco é um player no mercado, a gente vê que a renda fixa é o que você falou, é um empréstimo que você faz, é um contrato de empréstimo, né? Isso. Então, assim, a gente não pode emprestar para uma pessoa física, a gente não pode ser... eu não posso emprestar para você, mas eu posso emprestar para empresas via debêntures, posso emprestar para uma instituição financeira via letra financeira, posso emprestar para Credifisco via um recibo de depósito cooperativo e outras formas eu posso emprestar para o governo via títulos públicos, né? E só para fazer um contraponto com a renda variável. Pelo que eu entendo, ainda não cheguei nessa conclusão, mas pelo que eu vi, a renda variável é você investir no ativo da empresa. Isso aí. E você ganhar em função do ganho de capital. É isso mesmo. E quando você está investindo em renda variável, você está comprando futuro. Você está especulando o futuro. Por exemplo, com certeza hoje, assim, com certeza, quando eu falo com certeza, não é uma certeza absoluta, mas eu apostaria que daqui a 10 anos os ativos vão subir. Com certeza, né? Porém, eu gostei muito do que o Gongora falou, que é o Luiz, que é o nosso conselheiro, que ele falou de reserva de oportunidade. Eu nunca ouvi esse termo. Eu não sei se é um termo... A gente usa bastante. A gente trabalha com investimento. Então, como eu comentei, a reserva de oportunidade agora, para quem é investidor, quem gosta, quem é mais antenado, que mexe com vários tipos de investimento, não só renda fixa, os meus clientes estão tudo tirando reserva de oportunidade, porque agora é a oportunidade. A bolsa caiu absurdamente, a gente estava 114, ela bateu 60 mil pontos e hoje ela está 78 mil pontos. Quer dizer, né? Ainda tem muito que ela subir. Ela estava esticada? Estava. Tinha muita empresa que estava bem valendo na bolsa, mais do que ela valia realmente. Porém, você consegue encontrar agora empresas na Bolsa de Valores que o patrimônio líquido dela, por exemplo, se você vender a empresa e dividir pela quantidade de ações, o valor está maior do que a ação vale. Então, são empresas sensacionais em entrar. Sem contar que tem muita empresa que paga bom dividendo. Então, é bem isso que você falou. Renda variável, ela é variável porque ela não depende de índice nenhum. O índice que a gente tem do Ibovespa é um índice do que está variando e ela não segue um índice, né? Ela não segue índice nenhum. Então, as ações você compra, você é sócio de uma parte da empresa. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra um pedaço de um shopping, de uma laje corporativa, de um hospital.
né? Isso tudo entra em renda variável. E tem o além disso, que é o mercado de derivativos, que a gente trabalha também com opções, a gente tem muito no Brasil parte de derivativo, papel de café futuro, de boi, do que pensar, né? Do que você quiser. Entra na parte de renda variável. Mas os mais comuns mesmo é ações e o fundo imobiliário. Mas é bem isso que você falou. Você investe em uma empresa pensando nela no futuro, que ela vai crescer. E aí o que eu gostei muito do triângulo ali, de colocar rentabilidade, prazo e risco. Então, por exemplo, quando você assina vou falar do nosso papel, que é o recibo de depósito cooperativo. A gente firma um contrato futuro. Então, o cooperado ele empresta para a gente, né? Eu estou falando como crédito físico, tá? Mas eu sou cooperado também, eu invisto, eu tenho RDC. Então, eu estou emprestando dinheiro para a cooperativa emprestar para outra pessoa, né? Isso. E aí tem a diferença, que é o spread, e aí vem o lucro ou o spread da operação. E aí que vem a minha pergunta, que é uma coisa que eu acho que ainda a gente está buscando, quando eu falo a gente, principalmente eu, a Fabi, o Max, o Damasceno e o Gôngora. O Carlos Diniz também está aqui, e o seu Pedro também, o Roberto, o Arthur, o Rodrigo, o Rolim, que são as pessoas que fazem parte assim desse cérebro. O Léo também, também estava a Silvinha, não sei se a Silvinha está aqui, que um dia ela vai, com certeza, se ela puder ajudar a gente, que é o cérebro da Crédito Físico. Como é que a gente consegue juntar essas três parâmetros, prazo, rentabilidade e risco, para o nosso cooperado e fazer de uma forma que é atrativo para ele? Então, daí tudo isso você tem que medir, porque o triângulo é bem isso mesmo, não dá para você ter tudo nessa vida, né? A gente aprende desde criança lá com a mãe, não dá para você ter tudo nessa vida. Então, a pessoa tem que escolher. Por exemplo, o que dá, eu não entendo direito como é por dentro desses papéis de vocês, mas tipo, prazos mais longos, rentabilidade maior, prazos mais curtos, rentabilidade menor, né? Mas no caso de vocês, o risco sempre será o mesmo, porque para o que vocês usam o valor é o mesmo. Então, o risco da cooperativa é um risco baixo, né? Ele é um risco muito baixo, porque primeiro que a cooperativa ele trabalha com funcionário público, né? Então, você empresta o dinheiro, é creditado em folha de pagamento de vocês? Debitado de folha de pagamento? A gente tem contrato com a Secretaria da Fazenda e com todos os outros órgãos. A gente fez o contrato de consignado. E a gente trabalha também com financiamento de veículo, que é um empréstimo real também. Legal. Então, mas é tudo. Vocês concordam comigo que o risco de vocês é muito baixo, né? É muito baixo, e tanto é que agora, nesse primeiro trimestre, aliás, o primeiro quadrimestre, sei lá quando, trimestre, né? 3 meses, a gente viu que os bancos fizeram um PDD aí, PDD, de forma genérica, falando, mas não é PDD que os bancos chamam, mas... É PDD, sim, de banco. É PLC, né, eu acho, né? Mas é o PDD, a provisão de dividendos duvidosos. Eu acho que é PCLD, né? Eu não lembro, que agora... A Fabi que sabe mais que eu. Na minha época era do PDD. A Fabiana que sabe, eu não sei nada. Eu só sei... Eu só tenho PCLD, é tudo a mesma coisa. A gente sabe que tá devedor, né, Fabi? Tudo devedor. Aumentou muito dos bancos. O Santander, a gente vê o Itaú, eles dobraram praticamente. É PCLD aqui. PCLD, aí, finalmente. Nossa, faz tempinho já que saí do banco. O PDD é da empresa normal, né? Provisão de devedores duvidosos, né? E PCLD é provisão de crédito de liquidação duvidosa. E a Credifisco, a gente teve, sim, um aumento, mas foi um percentual pequeno. Porque o que aconteceu? Alguns nossos cooperados que tomam crédito perderam algum valor que é variável em função
de trabalhos extras, né? Então, com a Covid, diminuiu. Então, sim, teve aumento de provisão, mas Porém, não tem aquele ativo problemático tão grande quanto do Itaú, Isso que eu estou falando dos grandes bancos, né? Porque se pegar bancos médios ou bancos pequenos, a gente viu que as provisões foram maiores ainda, né? É bem isso mesmo. Então, eu acho que o risco da empresa, ele é pequeno. Então, quando uma pessoa investe com vocês, ele está correndo um risco muito baixo. Até porque ele está correndo, né? Além disso, a gente ainda tem um fundo garantidor de crédito que é das cooperativas, que também é uma instituição privada. Então, eles têm... o risco é muito baixo. Então, eu acho que o que poderia diferenciar uma rentabilidade de outra era prazo. Porque o risco de vocês não tem como mudar. É sempre o mesmo, né? Para todo mundo é o mesmo funder, para o mesmo lugar que vai. Teria que ser o prazo mesmo, parte de liquidez, né? Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. E você, como assessora aí, que está oferecendo produto para os clientes, como que você enxergou essa crise? Né? O que os bancos fizeram de oferecer, que tipo de produtos eles ofereceram de renda fixa para os clientes nesse período? Teve muita variação, foi uma coisa muito doida, um dia estava muito alto, outro dia muito baixo. Nossa Senhora. Teve muita quebradeira, assim. Março e abril foi para os fortes. Eu não sei como eu estou viva aqui. Mas, enfim... Olha que não foi fácil. Cada dia era uma surpresa, né? Dos bancos, o que eu vejo? Eu converso muito com os clientes de tudo, né? Você acaba não conversando só de investimento, né? Você sabe de tudo. E a maioria dos clientes, principalmente dos meus clientes, são empresários, eles conseguiram reestruturar os créditos. Tipo, a carência de 3 meses que estão dando, mandar para frente, né? Por enquanto, para diminuir, para não precisar tirar dinheiro investido por enquanto. O que eu estou vendo, assim, dos bancos, eles não estão com um viés de investimento agora. O desespero deles agora é para que a pessoa consiga pagar as contas ou reformular para que mais para frente, que eu acho que muita coisa eles estão empurrando com a barriga e vai estourar lá na frente, entendeu? Mas, enfim, né? Eu acho que eles estão mais preocupados com isso. Parte de renda fixa, bancos grandes, tá? Nenhuma é boa. Nunca eu peguei um CDB com rentabilidade boa de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Não tem. Por quê? Porque, é o que eu falei, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. E os bancos grandes, eles têm um risco muito menor do que os bancos menores, do que uma cooperativa. Então, eles pagam muito pouco, né? Então, eu percebi que não teve mudança nenhuma. A única mudança que eu vi, que até que, enfim, eles se tocaram, é que muitos bancos começaram a emitir CDB com 100% do CDI. Porque antes eu pegava muito de cliente com 80% do CDI, 85%. E com essa crise, como muita gente começou a tirar, diminuiu muito, porque muita gente começou a sacar de CDB para viver mesmo, né? Por ser um dinheiro mais líquido. Então, eles começaram a colocar 100% para que as pessoas começassem a guardar. É a única coisa que eu vi. Do restante, parte de investimento, eu não vi nada, até porque eles não têm muito, os bancos, tirando assim, quando você vai numa agência tipo de alta renda ou no private, eles não têm esse trabalho que a gente tem, que a gente faz com o cliente, né? De sempre estar olhando carteira, muda o mercado, você olha, você readapta ao que o cliente está passando agora, ao que a economia está passando agora. Eles não têm muito isso, né? Até porque eles rodam 500... Eu já passei por isso, que eu trabalhei em banco. Eles rodam 20 bandejas no dia, não dá tempo de rodar só do investimento, né? Você não consegue ficar muito antenado com tudo. Mas eu vi só esse viés de renda fixa, só isso do 100%, Fabi. Do resto, eu não vi mudar nada, não. E em relação a bancos menores, você presenciou alguma quebradeira, assim? Por enquanto, não. Não. Teve La Casa, acho que foi, acho que é La Casa o nome. Mas foi antes de começar a crise, o Fundo Garantidor de Crédito já pagou. Eu não tinha nenhum cliente nesse banco, mas alguns amigos meus, assessores, tinham. 1 ou 2, era pouco. Pagou também. Já pagou, o Fundo Garantidor de Crédito já pagou, já tá tudo redondinho, viu? De ir no banco, catar o cheque e depositar. Bem simples, sabe?
Eu até achei que era mais complicado, não, é bem simples receber um garantidor de crédito. Mas não estou vendo, por enquanto, eu não estou vendo nada. E eu acho que no primeiro momento os bancos vão sofrer, né, com o PDD, porém, se eles souberem se organizar, no segundo momento eles vão lucrar muito mais. Porque vai ficar com essa demanda, mercado, tanto para compra de carro, compra de casa que todo mundo parou, e até mesmo fazer empréstimo, se endividar, mas uma dívida não nociva, uma dívida saudável, vai começar a aparecer mais para que as pessoas consigam viver melhor passando essa crise, né? Os empregos voltando, tudo. Então, o banco, tanto que parte de ações, está todo mundo falando agora para comprar ações de banco, porque caíram muito e a tendência é que suba. Eles vão lucrar bastante, logo, logo. O banco sempre sai lucrando. De uma forma ou de outra, eles dão um jeitinho, né? Então, eu acho que vai ser assim. De qualquer maneira, me parece que a tendência mais é ficar sempre em produto pré-fixado nesse momento, né? O pós-fixado, acho que ele está saindo meio do ar aí, não está? Ele não está saindo do ar, ele sempre vai ter, até porque o pós-fixado, que é o investimento em renda fixa, que tem liquidez, né? Para você poder sacar a hora que você quiser. Porque o pré-fixado, ele tem um grande perigo, que é o que a maioria dos investidores não sabem. A taxa de juros, a meta, ela é assim, ela está assim, né? Caindo. Só que a gente tem a taxa de juros futura, que é negociado no mercado, que muita gente não sabe. E essa taxa determina muita coisa. Então, quando você compra um CDB pré-fixado, se você for levar ele até o fim, ótimo. Se você for vender ele hoje, ele faz uma coisa que chama marcação a mercado. Ele pega a taxa que está agora. Então, o que está rendendo um monte no futuro, se você marcar a mercado, você acaba perdendo dinheiro. Então, eles são a renda fixa, você tem que ter na cabeça estratégia diferente. O dinheiro que você precisa de liquidez, ele tem que ser aplicado no pós-indexado ao CDI. O dinheiro que você for aplicar conservador, porém a longo prazo, a um prazo maior, daí sim colocar no CDB pré-fixado. Porque se você precisar vender, você vai ter problema de você não pegar todos os juros que estava lá aplicado. Então tem que tomar cuidado com isso. Então ele nunca vai acabar. Eu acho. É complexo, né, Sabrina? É uma visão de banqueiro cooperativista, né? Assim, tipo, o que a gente é, né? Eu pergunto para todo mundo. Eu perguntei para o Juliano e para o Carlos que estão aqui. E eles falaram uma coisa que é muito legal, que é o que você falou, que é em relação à instituição, que é uma coisa que às vezes a gente, lá dentro, a gente não vê, que é a gente empresta consignado servidor público. Então, a nossa instituição, ela é forte. Ela tem... o Juliano bateu muito na última live que a gente fez com ele. Ele fazia a pergunta do banqueiro. Se você fosse montar um produto de renda fixa, mexendo nesse negócio de prazo e rentabilidade, como é que você sugeriria um para a gente fazer um legal, assim, mesmo que seja liquidez imediata ou pode ser liquidez no prazo? Que tipo de renda fixa vocês já têm? Com quem que vocês trabalham? Então, a gente fornece o RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, e a gente tem dois hoje, basicamente falando. A gente tem um de liquidez imediata, com prazo de 3 anos, a 120% DI. Tá bom? Mais as sobras. Eu sei que cooperativa, o que sobra você ganha. Eu acho isso sensacional. Não, é muito bom. É tão bom que as pessoas não compram. Então, o que as eu pessoas... acho absurdo, porque assim, como é que você consegue vender uma coisa tão boa? A gente acaba nem vendendo, porque é muito bom. Tem que contratar aquele cara que fingiu que era o dono da Gol e vender um terreno no mar, né? Coisa que ele faz. Porque parece que eu estou brincando. Ano passado, eu sou cooperado há 6 anos já. E, assim, a cooperativa é muito bom. Eu sou muito fã de cooperativa e, lógico, a Fabiana, o Gôngora, o Damasceno e o Max, que somos as pessoas que estão no conselho de administração, a gente é super fã. Mas é verdade. É um negócio que, assim, a gente às vezes quer vender e aí a gente recebe muita crítica. E aí o outro produto, só para falar outro produto, a gente tem de 3 anos,
que vence no prazo, né? Vencimento depois de 3 anos, 133% DI. Ótimo. Viu, 120 que você falou, só para você ter uma ideia. Há 3 anos, os bancos menores estão vendendo a 130, mais ou menos, do CDI. 3 anos. Mas com liquidez diária que vocês têm, qualquer banco, banquinho, tá? Não estou falando bancão, é 100%, 102% no máximo. Não tem no mercado. Não tem. Por isso eu acho que é assim, tipo, a parte que o cliente for colocar em renda fixa, era legal se vocês lançassem alguma coisa com pré-fixado. Uhum. Vocês podiam lançar. O Max fala bastante disso. Mas com pré, se for colocar com prazo, daí igual o outro que você tem, tipo, 3 anos sem mexer, tipo, CDB 2 anos, você lançar 2 anos pré sem mexer. Eu acho que não vale muito a pena, muito mais que 3 no pré, porque é o que eu falei para você. O Brasil é um país meio dos loucos, né? Então, daqui 3 anos, você não sabe como que vai estar, né? A gente nem sabe se vai morrer de coronavírus. Brincando, gente. Mas é sério, tipo, você não sabe como vai estar a economia daqui 3 anos, né? O Brasil. Há 3 anos atrás, alguém daqui da live imaginava que a gente ia ter uma taxa de 3% no Brasil? Eu nunca imaginava na minha vida. Né? Há 3 anos atrás, ainda estava na época que você aplicava tudo em CDI, você ficava sossegado. Há 6 meses atrás, Sabrina, nenhum daqui imaginaria. A gente faz a reunião mensal de fechamento, mas a gente tem um grupo que a gente fica discutindo praticamente diariamente para a gente fazer a nossa estratégia de produto. A gente nunca imaginaria que chegaria nesse valor. Não, nunca. Mas nem a gente que trabalha lá dentro também, que a gente trabalha com investimento, a gente lê todos os dias tudo que acontece. O Paulo Guedes espirra na classe, lá na sala dele, eu já fico sabendo aqui no WhatsApp, sabe assim? Fica sabendo tudo. A gente tem infiltrados dentro de Brasília, e tem mesmo. E aí eu acho que até uma coisa legal de falar da visão da cooperativa, porque quando a nossa gestão entrou na cooperativa, a maior parte do ativo estava em TVM. Então, assim, tinha quase nada em operação de valores imobiliários, né, Fabi? Isso. Tava tudo em renda fixa, rendendo, sei lá, 90% DI na época, e quase nada em operação de crédito. Então, a cooperativa, inclusive, nem cumpria a sua função social. Que é pegar de um e emprestar para o outro, né? Mais barato, né? E se não fosse essa visão estratégica, principalmente do presidente Felipe, falar assim, vamos cumprir nossa função social, né, a missão, a visão da Credifisco, eu teria morrido. Como que a gente estaria pagando todas as despesas operacionais, custo fixo? Não teria como. É muito legal, é bem legal. E tá uma taxa boa, viu? Tá sensacional. Principalmente com liquidez, não tem no mercado, não tem. Pode falar para os clientes que não tem no. Então tá aí uma coisa legal que você agregou. Eu acho que a Credifisco pode fazer uma propaganda falando que se você quer aquela reserva de oportunidade. Eu gostei desse tema, não é? Que a Débora falou. Não, realmente não é só de, por exemplo, uma reserva de oportunidade, eu até brinco com os clientes, não é só investimento, não. Tipo, eu usei minha reserva agora para comprar ações, que caiu um monte. Mas, por exemplo, aparece um carro super barato para você comprar. Você tem a reserva de oportunidade, apareceu uma casa com valor metade, porque o cara está apertado. Você tem uma reserva de oportunidade, para você não perder as oportunidades que a vida te dá, né? Não é? E a gente tem produtos com perfis diferentes que acho que conseguem atender esses 2 perfis. Era por aí a minha pergunta, entendeu? Porque a gente pode, dentro do funcionalismo público, como a gente cuida também da parte de educação financeira das pessoas, ensinar elas a dividirem isso, né? Talvez alguma coisa de mais longo prazo com pré-fixado, não muito, né, mas algo 2, 3 anos, e algo pronto, disponível, com disponibilidade imediata para essa reserva de oportunidade. A gente tem a oportunidade de atender e educar, ensinar as pessoas a se cuidarem e ainda ter lucro com isso no final. É isso aí! Bem legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Se quiser levantar a mão aqui. Só agradecer, viu, realmente, aí a excelente palestra e que foi bem participativa, superou as expectativas, tá?
Ai, que bom. Parabéns a todos aí. Também adorei. Muito bom conversar com gente nessa quarentena, né? Nossa, é muito bom bater um papo, né? Parece só faltou um churrasco aqui. E um assunto que eu adoro, porque eu adoro falar disso com pessoas que querem conversar disso, né? Porque é difícil a gente ter pessoas que eu converso são com os meus clientes disso, né? No cotidiano eu acabo não falando, senão vira menina chata, né? Mulher chata que só fala de política, né? Mas é uma coisa que hoje em dia, principalmente, é muito importante a gente saber, né? Qualquer pessoa é importante saber. Tem que estar antenado, saber de tudo, o mundo mudou muito, né? Eu vi que Eu a adorei. Silvinha... Precisando de alguma coisa que eu possa colaborar, eu estou à disposição. A Silvia e o Carlos levantaram a mão, viu, Fabi? Bom, eu não tô vendo aqui, não. Eu habilitei o som da Silvia. Ah, ele bateu palmas! Ah, mas bateu palma tem que falar, né? Pode abrir pro Carlitos aí a Silvinha falar, não tem jeito não. Cadê? Oi, aqui é a Silvia falando. Não, eu bati palmas justamente para elogiar, porque eu achei incrível, foi muito elucidativo, muito didático, para mim abriu assim, a perspectiva geral assim, das opções de renda fixa, a sua visão de mercado é incrível. Então, assim, só elogios mesmo. Ai, obrigada. E assim, a Credifício, a mulherada que manda, viu? Eu sei. Olha aí, bom saber. A gente tá tomando conta do... Já avisar assim que cada vez mais aí. Mulherada tomando conta do mundo. Ai, ai. Não, mas eu adorei também. E se tiver alguma coisa que eu possa contribuir, ou vocês precisando de mim, eu estou à disposição, tá bom? Se vocês precisarem conversar mais sobre algum outro assunto também, eu estou à disposição. Chama aí o Roberto, aí, o Gôngora, o Rodrigo, o Arthur. Pode ver, Silvinha, a gente está te chamando aí, né? Gente, eu vou fazer o sorteio da live agora, entre os da live, olha só, tô viajando. Do planejamento financeiro, porque a cooperativa está oferecendo, Sabrina, um planejamento financeiro de profissionais certificados, justamente para ajudar a fazer essa alocação, né? Quanto por cento eu coloco em renda fixa, em pré, em pós, reserva de liquidez. É bem interessante e ajuda bastante. Então, quem for cooperado pode escrever no bate-papo um número entre 1 a 7. E quem não for cooperado, pode pôr que depois vira cooperado, hein? E a cooperativa são todos funcionários públicos do Estado que podem entrar na cooperativa? Todos os servidores públicos do Estado de São Paulo. Ah, legal. Os pais, os filhos, os cônjuges, os dependentes. Legal. Os pensionistas. Eu, que sou pai. É. Olha o filhinho lindo aí. Fabiana, é de 1 a 7? É 1 a 7. Eu tô... 0,8 aí, ó. É porque ele já ganhou. Fala mesmo, viu? Não tô vendo o Roberto. Pode pôr, pôr, Roberto. É bom deixar bem claro aí, porque é bom deixar claro para a próxima aí que é de 1 a 7. Vai colocando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Roberto. Aí você ganha. Não, já coloquei aí. Mas igual o Leonardo fez. Ele é honesto, ele não é igual o Leonardo. Eu coloquei já. As pessoas têm vergonha. Viu? Quem já colocou o número pode colocar de novo, não pode? Pode. Pode arriscar mais aí, gente. Eu não sei onde põe. Aí, acertou! Roberto acertou. Ô, louco! Ganhei um sorteio, porque tinha várias tentativas, gente, porque na primeira é ruim. Tá aparecendo a tela? Não. Sim, tá, sim. Tá aparecendo. Número 6?
Uhul. Tá vendo? Para você que acha que não ganha nem bingo. Tá aí a cooperativa. Errado. É raro. Raríssimo. Olha só, hoje foi esse dia de sorte. Quantas vezes você teve que adivinhar? 3? 3 é nota 7, né? Né? Muito bom. 10, 9... Não, nota 8. Beleza. O que eu queria aí, Fabi, a Sabrina é muito legal, né? Eu acho que ela podia fazer um curso pra gente, né? O que você acha? Curso do quê? Desse daí, da reserva de oportunidade. Eu gostei desse conceito aí. Dá pra É um fazer. tema bom para fazer live. Dá pra gente combinar e fazer. Tem bastante coisa que dá pra... O único problema é que, tipo, reserva de oportunidade a gente acaba usando também muito fundo de renda fixa, né? Daí eu tenho que separar alguns só, senão vocês ficam loucos, porque só de fundo de renda fixa eu trabalho com mais de 200. É louco aqui, fiscal, é tudo mais ou menos... Os fiscais, eles não são loucos, eles são mais ou menos normais, né, eu acho. Ai, não, mas dá sim, é legal. Até se você quiser, dá pra gente combinar de fazer alguma coisa. Falando disso mesmo, de perfil, de como fazer uma carteira para quem é conservador, para quem é moderado, para quem é faca na caveira como eu, né, agressivo. Dá pra fazer. É legal isso. Até porque daí foca, tipo, nas coisas que a cooperativa tem, por exemplo, uma carteira. O produto que a cooperativa tem, que vai para o conservador, e mostra o que dá para colocar nos outros tipos de carteira. É legal. Vejam aí, vocês têm meu contato, vocês precisando, eu estou aqui à disposição. Quarentena, adoro, converso com gente, vejo gente e falo do que eu gosto. Né? Legal. Parabéns, Roberto. Legal. Parabéns. Valeu. Obrigado. Obrigado, Sabrina, né? Que foi... Muito obrigado. Igual o Damasceno falou aí, foi uma excepcional palestra. Obrigada. Tudo bem. Todo mundo participou bastante aí, bacana. Legal. Também gostei muito. Precisando, estou à disposição. Obrigada. Fabi aí. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todo mundo. Bom descanso. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade de ter ouvido a Sabrina conversar aí com a gente. Obrigada a vocês. Estou aprendendo. Presente de aniversário dessa semana. Fiz aniversário, tá? Parabéns para mim aí. Parabéns. Parabéns. Vamos esperar. Obrigado. Viu, Tá, Sabrina? Vamos esperar passar a quarentena aí para fazer o happy hour lá, hein? Vamos sim. O pessoal do União gosta muito do happy hour no Mercadão. Adora! Adora! E eu sabe que eu sou a única mulher de lá, né? Eu sou a única mulher. Eu sou mãe do menino. É que eu falei para Fabiana, né? Acho que eu ainda não te conheço. Eu conheço toda a turma aqui, acho que menos você. Porque acho que os dias que eu fui no happy hour você não foi. Mas a gente se encontra aqui, se Deus quiser, em Sorocaba. Damasceno aqui, ó. Damasceno é sorocabano também, viu? Ah, é? É, Damasceno também. Ah, legal, precisa convidar ele para ele também ir lá conhecer nosso escritório. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Sabrina. Fiquem com Deus, tchau. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Tchau.